Enquanto o pessoal prepara os microfones para as crianças, eu queria que você prestasse um pouquinho de atenção, porque às vezes a gente olha para as crianças, a gente acha muito engraçadinho eles aqui na frente, né? Legal, eles participando, e eu acho muito legal eles também. Eles já entenderam com os professores o que eles vão fazer aqui, né? Então isso é muito importante. Mas eu queria que você pensasse um pouquinho sobre o quanto Jesus, ele, por mim e por você, ele é exaltado na nossa vida. O quanto Jesus é adorado na nossa vida. O universo, muitas vezes, chorou quando ficaram sabendo, como eu disse, que Jesus morreu. O sol se apagou naquele dia, né? Porque ali estava morto o Salvador do mundo. Talvez a gente nunca parou para pensar e ler essa história e se emocionar também. Eu falo que se você tem lido o Evangelho, e muitas vezes aquilo não tem impactado a tua vida, te incomodado ou te emocionado, talvez porque você esteja lendo ele somente com a tua mente, como conhecimento. E no mundo que a gente vive, o que a gente mais tem hoje é conhecimento. Nós temos crentes que são conhecedores da palavra. Mas eu entendo que a gente tem muita informação, mas pouca formação naquilo que Cristo quer fazer na nossa vida. Talvez você saiba textos, capítulos e versículos do que é o Evangelho. Talvez você conte essa história para os seus filhos e para outras pessoas. Isso é muito bom. Mas de fato, isso tem impactado a tua vida de alguma maneira? De fato, isso tem emocionado você? De lembrar o preço que Jesus pagou naquela cruz por mim e por você? Ele se fez homem. Sofreu pelos nossos pecados. Morreu na cruz. Por nós. Mas a cruz não é o fim da história. Ele vive. O universo chora
ressuscitou. Amém. Era um dia muito especial em Jerusalém. As ruas estavam cheias de pessoas que haviam viajado de longe para celebrar a grande festa da Páscoa, que na época era celebrada a maior libertação do povo de Israel da escravidão. Mas naquele ano, algo diferente estava para acontecer. Alguém muito especial estava chegando. Jesus e seus discípulos estavam a caminho da cidade de Jerusalém, quando Jesus pede para eles buscarem um jumentinho na aldeia próxima, colocaram suas capas sobre ele e Jesus o montou. Quando Jesus começou a percorrer as ruas, uma grande multidão se reuniu para saudá-lo com alegria. Homens, mulheres e crianças pegavam ramos de palmeira e os agitavam no ar. Outros espalhavam seus mantos pelo caminho, como se estivessem preparando uma estrada especial para um rei. E todos gritavam com entusiasmo: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Era uma grande festa. As pessoas estavam tão felizes porque acreditavam que Jesus era o Messias prometido, aquele que Deus enviaria para libertá-los da opressão do rei. Mas o que muitos não entendiam é que Jesus não era um rei comum, com coroas de ouro e exércitos poderosos. Ele veio para trazer um reino diferente, um reino de amor. Os líderes religiosos da época não ficaram felizes com essa cena. Eles não gostavam de ver tantas pessoas seguindo Jesus e não compreendiam que ele era o Filho de Deus. Enquanto a multidão celebrava, crescia um plano para impedir Jesus de continuar sua missão. Depois do grande dia de festa e alegria no domingo de Ramos, Jesus voltou ao templo de Jerusalém na segunda-feira. Mas, ao chegar lá, ele encontrou algo que o deixou muito triste e indignado. O templo era um lugar sagrado, onde as pessoas deveriam orar e adorar a Deus. No entanto, em vez disso, o que Jesus viu foi um grande mercado. Havia comerciantes vendendo animais para sacrifício, cambistas trocando dinheiro, e muitas pessoas explorando os peregrinos que vinham de longe. Em vez de um lugar de oração, o templo estava cheio de barulho, negociações e injustiça, um verdadeiro cenário de corrupção religiosa e comercial. Jesus não podia permitir aquilo. Com muita autoridade e enfurecido, ele começou a derrubar as mesas dos cambistas e a expulsar os comerciantes dali. Disse com firmeza: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em um covil de ladrões. Os líderes religiosos ficaram furiosos. Eles já não gostavam de Jesus porque ele ensinava a verdade e mostrava o amor de Deus ao povo. Agora, depois de limpar o templo, ficaram ainda mais irritados e começaram a pensar em um jeito de se livrar dele. Mas mesmo com toda essa tensão, Jesus continuou no templo, ensinando, curando os doentes e mostrando que o verdadeiro caminho para Deus é o amor e a fé sincera. Enquanto isso, o coração dos inimigos de Jesus se enchia de inveja e raiva, preparando o caminho para os próximos acontecimentos daquela semana tão importante. Na terça-feira santa, Jesus voltou ao templo para ensinar. Mas ali os fariseus, saduceus e escribas tentavam colocá-lo em apuros com perguntas difíceis. Eles queriam desacreditá-lo diante do povo, mas Jesus, com sua sabedoria divina, sempre respondia com a verdade e ensinava sobre o reino de Deus. Para ilustrar suas mensagens, Jesus contou algumas parábolas. A primeira foi a parábola dos 2 filhos. Ele falou sobre um pai que pediu a seus filhos que trabalhassem na vinha. Um disse que iria, mas não foi. O outro disse que não iria, mas acabou indo. Com isso, Jesus ensinou que o que importa não são apenas palavras, mas as atitudes de obediência a Deus. Depois, contou
a parábola dos lavradores maus. Um dono de terras enviou servos para buscar os frutos de sua vinha, mas os lavradores maltrataram e mataram os servos, e até o filho do dono. Jesus mostrou com isso a rejeição dos profetas enviados por Deus e a iminente rejeição do próprio Filho de Deus. Em seguida, ensinou sobre a parábola das 10 virgens. Algumas estavam preparadas para a chegada do noivo, e outras não estavam. Isso significava que devemos estar sempre prontos para encontrar Deus, pois não sabemos quando ele virá. Os fariseus, mesmo após as parábolas, não satisfeitos, ainda tentaram pegá-lo em contradição. Perguntaram sobre os impostos ao imperador, tentando fazê-lo se colocar contra o Império Romano, mas ele respondeu: "Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." Também tentaram confundi-lo sobre a ressurreição, a vida após a morte. Jesus revelou o erro deles, ensinando que a vida após a morte não é como a vida aqui na terra, e que Deus é o Deus dos vivos, não dos mortos. Por fim, Jesus fez um forte discurso contra os líderes religiosos. Jesus disse: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, não entram e não deixam os outros entrarem." Na quarta-feira santa, algo muito triste acontece. Um de seus próprios discípulos, Judas Iscariotes, tomou uma decisão terrível. Judas procurou os líderes religiosos que estavam contra Jesus e fez uma proposta inesperada. Ele sabia que os sacerdotes queriam prender Jesus, mas tinham medo da multidão. Então, ofereceu-se para entregá-lo no momento certo, longe do povo. Em troca, eles lhe deram 30 moedas de prata. Era o preço de uma traição. Mas por que Judas fez isso? Ele estava frustrado. Esperava que Jesus fosse um líder poderoso que libertaria Israel dos romanos, mas percebeu que seu reino não era deste mundo. Assim, movido por decepção e ganância, escolheu trair aquele que havia confiado nele. Os líderes religiosos ficaram satisfeitos com o acordo. Agora tinham um plano para prender Jesus sem causar alvoroço entre o povo. Tudo estava preparado, e Judas apenas esperava o momento certo para entregar seu mestre. Essa traição havia sido profetizada muito antes, e agora estava prestes a acontecer. Nos próximos dias, o destino de Jesus se cumpriria, e o mundo veria o verdadeiro significado do seu amor e sacrifício. Na quinta-feira santa, um momento muito especial e solene aconteceu. Jesus sabia que estava chegando a hora de cumprir sua missão, e naquela noite, reuniu seus discípulos para uma última refeição juntos. Era a celebração da Páscoa judaica, mas dessa vez teria um significado ainda maior. Durante a ceia, Jesus pegou o pão, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: "Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Em seguida tomou um cálice de vinho e afirmou: "Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vós." Com essas palavras, ele instituiu um novo pacto entre Deus e a humanidade, deixando um símbolo eterno do seu sacrifício. Naquele momento solene, Jesus também ensinou algo fundamental: amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. Esse mandamento resumiu tudo o que ele viveu e pregou, mostrando que o amor deveria ser a base da vida. Entretanto, nem tudo naquela noite era alegria. Com pesar, Jesus revelou que um dos seus próprios amigos o trairia. A triste notícia gerou espanto entre os discípulos, que perguntavam: "Senhor, sou eu?" Porém, Jesus não respondeu. E Judas Iscariotes, que já havia feito um acordo para entregar Jesus, permaneceu em silêncio, mas sabia que sua decisão logo se concretizaria. Depois da ceia, Jesus fez algo surpreendente. Levantou-se, tirou a sua túnica, pegou uma toalha e, um a um, lavou os pés dos discípulos. Esse era um gesto reservado aos servos, pois os pés ficavam sujos do caminho. Pedro resistiu, dizendo: "Senhor, tu me lavas os pés?" Mas Jesus respondeu: "O que eu faço, agora não entendes, mas depois entenderás." Quando terminou, olhou para eles e disse: "Vocês me chamam Mestre e Senhor, e estão certos, pois eu o sou. Se eu lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros." Com isso, ensinou que no reino de Deus, ser grande é servir, e a verdadeira liderança vem da humildade e do amor. Naquela noite, enquanto os discípulos tentavam compreender tudo o que estavam vivendo, o plano da traição já estava em movimento.
Na madrugada de Sexta-feira Santa, Jesus foi preso no jardim do Getsemane e levado aos líderes religiosos para ser julgado. Eles já haviam decidido que queriam condená-lo, mas precisavam de uma desculpa para isso. Então, fizeram acusações falsas contra ele, dizendo que afirmava ser o Filho de Deus e que destruiria o templo. Durante toda a noite, Jesus foi interrogado pelo sumo sacerdote Caifás e pelo Sinédrio, um grupo de líderes religiosos. No entanto, ele permaneceu em silêncio diante de muitas das acusações. Quando perguntaram diretamente se ele era o Filho de Deus, Jesus respondeu: "Tu o disseste." Isso bastou para que o condenassem, pois consideravam essa declaração uma blasfêmia. Mas havia um problema. Os líderes religiosos não podiam condenar alguém à morte sem a autorização de Roma. Então, levaram Jesus até Pôncio Pilatos, o governador romano, na esperança de que ele concordasse com a sentença. Diante da pressão, Pilatos lavou as mãos diante da multidão e disse: "Estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês." Então, ordenou que Jesus fosse levado para ser castigado antes da crucificação. Os soldados romanos bateram em Jesus, zombaram dele e o vestiram com um manto roxo, colocando uma coroa de espinhos em sua cabeça. "Salve, Rei dos Judeus", diziam em tom de ironia. Cada dor e cada humilhação faziam parte do sofrimento que Jesus suportava por amor a toda a humanidade. Jesus, então, recebeu uma cruz pesada para carregar até o lugar onde seria crucificado. Mesmo cansado e sofrendo, ele caminhou com coragem, pois sabia que estava cumprindo uma missão de amor. Chegando ao alto do monte, Jesus foi pregado na cruz. Ali ele deu sua vida por todos nós, mostrando que o amor verdadeiro é aquele que se doa pelos outros. Mesmo em meio à dor, Jesus perdoou, amou e confiou em Deus até o fim. Depois da dor e do sofrimento da Sexta-feira Santa, o sábado chegou com um silêncio profundo. O corpo de Jesus foi cuidadosamente envolvido em faixas de linho e colocado no túmulo de José de Arimateia. Uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada, e soldados romanos foram colocados ali para vigiar, pois os líderes religiosos temiam que seus discípulos pudessem levar o corpo e dizer que ele havia ressuscitado. Enquanto isso, os amigos e seguidores de Jesus estavam tomados pela tristeza. Os discípulos estavam escondidos, com medo do que poderia acontecer com eles. As mulheres que sempre o acompanhavam choravam sem entender por que aquele que realizava tantos milagres havia morrido. O mundo parecia sem esperança, mas mesmo em meio ao luto e ao silêncio, havia uma esperança escondida. Jesus havia prometido algo grandioso, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ninguém sabia exatamente como isso aconteceria, mas a promessa ainda estava viva. O Sábado Santo foi um dia de espera. O céu estava em silêncio, a terra parecia chorar, mas algo extraordinário estava prestes a acontecer. A história ainda não havia acabado. Era ainda de madrugada no domingo, quando algo maravilhoso aconteceu. Maria Madalena e outras mulheres foram até o túmulo de Jesus, levando perfumes e especiarias para cuidar do corpo do mestre. Mas ao chegarem lá, ficaram assustadas. A enorme pedra que fechava o túmulo havia sido removida, e ao olharem para dentro, perceberam que o corpo de Jesus não estava mais ali. Desesperada, Maria Madalena correu para contar a Pedro e João. Os dois correram até o túmulo e viram que era verdade. Só restavam os panos que haviam envolvido Jesus. O coração deles se encheu de dúvidas e esperança. O que teria acontecido? Maria Madalena ficou perto do túmulo, chorando. De repente, um homem apareceu e perguntou: "Por que estás chorando?" Ela pensou que era o jardineiro e respondeu: "Levaram o meu senhor e não sei onde o colocaram." Mas então o homem disse com ternura: "Maria." Naquele momento ela reconheceu a voz de Jesus. Ele estava vivo. Com alegria, correu para contar aos discípulos: "Eu vi o Senhor." Mais tarde, Jesus apareceu aos discípulos, que estavam reunidos em um quarto fechado. Eles ficaram assustados, mas ele disse: "A paz esteja convosco." Mostrou suas mãos e seus pés para provar que era ele mesmo. Todos se encheram de alegria, pois Jesus havia vencido a morte. A ressurreição de Jesus foi a grande vitória sobre o pecado e a morte. Ele mostrou que seu amor é mais forte que qualquer sofrimento, e que todos aqueles que nele crê terão vida eterna. Agora, os discípulos tinham uma missão: espalhar essa maravilhosa notícia a todas as pessoas. Jesus está vivo.
E essa é a grande alegria da Páscoa. Feliz Páscoa, bom dia. Bom dia. As crianças podem sair, podem ir para o seu momento. Bom dia para você que nos visita pela primeira vez, segunda. Hoje já tem sido uma visita mais frequente. Bom dia para você que nos assiste também pela internet. Bom, depois de tudo que já aconteceu, das músicas cantadas, das crianças cantando, desse vídeo que resume toda a Semana Santa, de forma geral, o que eu tenho para dizer é: existe uma esperança para nós. Existe uma esperança para o nosso coração, porque Ele vive. E, aliás, porque Ele vive, diz a canção, eu posso crer no amanhã. Essa talvez é a resposta mais interessante que o Evangelho possa nos dar. A morte da morte e uma vida eterna por meio de Jesus. A ressurreição é o penhor, é o crédito daquilo que nós acreditamos, da nossa fé. E quando nós entendemos tudo isso que foi muito bem narrado nesse vídeo, mostrei esse vídeo para o Theo, inclusive, aí eu assisti junto com ele, eu falei, nossa, esse vídeo está tão bom que eu vou passar para a igreja, porque está tão assim, bem narrado, bem bonitinho, bem didático. E essa ideia de falar sobre a Semana Santa, o objetivo é didático mesmo, para que nós entendamos melhor a sequência dos fatos, A gente geralmente pensa na sexta, no sábado e no domingo, mas tudo começa lá no domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, não é? E aí tem toda a sequência que a gente viu, a traição, a ceia, o lava-pés e tudo mais. Essa música, Porque Ele Vive, Posso Crer no Amanhã, foi escrita, anotei aqui, por Bill Guider e sua esposa Gloria Guider em 1970. E é uma música que a gente canta muito, que exatamente, eu fui estudar um pouquinho do contexto da música, ela nasceu num contexto muito específico, um contexto muito turbulento, um contexto de guerra, um contexto que os Estados Unidos estava guerreando com o Vietnã, tinha muito medo, na época não tinha tanta mídia como a gente tem, não é? Era tudo muito lento, então o povo vivia debaixo de uma insegurança muito grande. O que vai acontecer? Então ela nasce dessa crise de insegurança social, e além do mais, o casal que escrevera essa letra, da música, eles estavam esperando um filho. E diante de tudo isso, algo se assemelha aos nossos dias hoje. Como que eu vou pôr um filho no mundo do jeito que está? Nessas guerras, nessa instabilidade toda. Então eles refletiam muito sobre isso. E a música é uma resposta à insegurança, ao medo, à guerra, aos dilemas que o mundo estava vivendo. Por isso surge a canção. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Vem desse contexto. E eu achei muito interessante, falei, poxa, tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. É um ciclo, a humanidade sempre vive os seus ciclos de guerra, de medo, de insegurança, de dor, não é? E o que nos traz paz? E o que nos traz alegria? E o que nos traz motivação? É quando a gente olha para a Páscoa, para o sentido da ressurreição. E a gente pode crer num futuro com paz. A gente pode olhar para frente e entender, poxa, no que nós nos diferenciamos de um mundo sem esperança? Nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer porque Jesus, Ele venceu a morte. Jesus venceu a nossa pior angústia, vamos dizer assim, o nosso pior problema, Jesus venceu, que é a morte. A gente dá jeito para muita coisa. A gente tem muitos amigos, a gente, com um pouquinho de dinheiro a gente resolve alguns problemas, outros até não, mas a morte não tem o que a gente fazer. Não tem o que fazer. Mas Jesus resolveu esse nosso maior medo, esse nosso maior problema. E é nesse cenário que eles escreveram, falaram essa frase: como podemos colocar uma criança neste mundo? Os autores da canção pensaram nisso.
uma pergunta realmente difícil para o cenário atual. E a resposta é, porque Cristo vive, a esperança no futuro, para o futuro. Certo? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Então a música, ela não nasce num momento de insegurança, crise, medo, mas exatamente tem tudo a ver com aquilo que a gente vive hoje também. Então Jesus é a resposta, porque Ele venceu a morte. Como vimos e ouvimos, o túmulo está vazio, o futuro não está nas mãos do caos. Mas o nosso futuro está nas mãos de Jesus. Porque é muito comum, se a gente for abrir a internet, se a gente for olhar as notícias, a gente ficar com medo. É muito fácil e a gente é bombardeado o tempo todo com tantas coisas. Se a gente for abrir aqui, a gente vai ver alguma bomba caindo no Irã, em Israel, em algum outro lugar no mundo, porque a gente já começou a se acostumar com mísseis caindo, com gente morrendo. A gente começa a se acostumar, essa é a grande verdade. Só que, e é óbvio, né? A gente vai absorvendo notícias ruins e, conscientemente, a gente não percebe que a gente vai ficando adoecido, vai ficando mal. Só que quando a gente para meditar no final de semana como esse, o povo de Israel esperava um Jesus bélico, poderoso, um Jesus com armas, com lanças, um Jesus tipo Saul, Davi, Salomão. Esperavam um Jesus que fosse os livrar de fato do poder de Roma, mas Jesus vem com uma outra proposta, e apontando para um outro tipo de reino, um outro tipo de dinâmica, não física, mas espiritual. E talvez é isso que a gente precisa refletir um pouco nessa manhã. Não é muito sobre o que eu faço, mas sobre o que Jesus fez. E quão tem sido a nossa confiança nessa frase, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque a nossa crença está baseada no fato de que Ele vive. Se Ele vive, é o pressuposto maior de todo tipo de crença que a gente olha para as Escrituras e passa então a seguir, acreditar e viver. E como a gente viu todo esse vídeo e a gente vai depois cear juntos, eu queria ler um outro texto hoje, e não necessariamente do Evangelho, mas o Evangelho que está contido dentro da carta de 1 Coríntios 15, que vai falar sobre a ressurreição de Jesus. E eu peço para o Ricardo colocar para nós, eu quero que você acompanhe comigo 1 Coríntios 15, na versão NVT, que na verdade justamente é uma declaração teológica de Paulo ensinando o povo de Corinto sobre o penhor da fé, sobre a veracidade da nossa crença. É como se fosse uma confissão de fé da ressurreição em si. E eu quero ler com vocês, a partir do versículo 1. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Veja, Paulo já tinha feito isso. Ele está recapitulando. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Versículo 12 agora. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Porque havia essa incredulidade ainda entre aqueles cristãos. Muitos não acreditavam. Olha que interessante isso, gente. Talvez possa haver no meio de nós gente que frequenta a igreja, gente que vem num culto de Páscoa, gente que se familiariza com os princípios cristãos,
Mas será que acredita que Cristo ressuscitou de fato? E mais do que isso, qual é o impacto da ressurreição na tua vida? É muito sério isso, é muito importante o que Paulo está dizendo, certo? O 13. Pois se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. O versículo 20, Ricardo. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim, todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como primeiro fruto da colheita, e depois todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então virá o fim, quando ele entregará o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Versículo 31 agora. Pois eu afirmo, irmãos, que enfrento a morte diariamente, assim como afirmo meu orgulho daquilo que Cristo Jesus, nosso Senhor, fez em vocês. E se não haverá ressurreição dos mortos, de que me adiantou ter lutado contra feras, isto é, aquela gente de Éfeso? Se não há ressurreição, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar pelos que dizem essas coisas, pois as más companhias corrompem o bom caráter. Pensem bem sobre o que é certo e parem de pecar. Pois para sua vergonha eu lhes digo que alguns de vocês não têm o menor conhecimento de Deus. O 47 agora. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. 53. Pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere. E a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 58. Portanto, o fechamento aqui, ó. Meus amados irmãos, sejam fortes, sejam firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Eu quero orar com você, baixa tua cabeça. Deus querido, nós até aqui já aprendemos muito e relembramos muito o que é a Páscoa, o que foi a Semana Santa, que a pedra rolou, o sepulcro se abriu, e louvado seja o teu nome, porque o Senhor ressuscitou, e nós adoramos um Deus vivo, que vive para todos sempre. Pai, como lemos agora,
sobre esse tratado da ressurreição, sobre tudo isso que Paulo falou e retratou. Que o Senhor ainda aplique ainda mais tudo isso aos nossos corações. Que nós entendamos dia após dia que a ressurreição é o motivo, é o pressuposto, é o penhor, é a âncora da nossa fé. Que ninguém saia daqui dessa manhã entendendo isso. Que ninguém saia deste lugar entendendo o poder da ressurreição. Que o Senhor é o único digno de ser adorado. Porque na cruz o Senhor levou os nossos pecados. O Senhor nos reconectou com o Pai. O Senhor nos trouxe vida. Vida nova já no presente, mas já apontando para a eternidade. Nós te adoramos, Jesus. E nós queremos que o Senhor ainda fale mais um pouquinho com a gente. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Você está olhando para o mundo ou para o Cristo vivo? Ou para o Cristo vivo? Diante de tudo que a gente tem vivido, visto, pensado, meditado, aonde os teus olhos estão olhando? Para onde que os teus olhos estão olhando? Está mirando nesse exato momento da história da sua vida? Pensa aí, eu não sei quantos anos você tem, né? Mazão tem 35. Nesses 35 anos de vida do Mazão, pensa, Mazão, quanto que você já viveu. O quanto o Evangelho foi impactante na sua vida. Estou pegando o Mazão de exemplo. Mas pensa você, na idade que você tem, o quanto o Evangelho impactou a sua vida. O que você já viveu, talvez milagres, talvez algo muito forte na fé, talvez algum sinal que só você viu, talvez alguma coisa que só você percebeu, que foi uma experiência que Deus te deu. E isso é maravilhoso. Pensa um pouco sobre aquilo que te dá esperança. Como vai falar o profeta Jeremias, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Para a gente pensar assim, a gente tem que ter vivido algumas coisas, algumas experiências, alguns fatos, concorda comigo? Como que eu vou trazer à memória aquilo que eu não vivi? Mas pensa aí, o que você já viveu no Evangelho? E a partir do Evangelho? Seja servindo, seja cuidando de crianças, seja entregando uma marmita de sopa, seja fazendo um evangelismo. Eu começo a pensar aqui quanta coisa doida que eu já vivi. Já preguei em cadeia, já preguei em rodeio, já fiz, né? Tentei servir com crianças, vi que eu não tenho jeito nenhum, né? Perguntaram, que nota que você dá para as crianças, Brunão, nessa música? Eu, né? Oi, dó. Nossa, todo mundo deu risada, porque eu estava voando, não estava entendendo nada. Era nota de 0 a 10 e eu dó, né? A cabeça do músico, né? Dó. E aí foi as crianças mesmo tirando sarro de mim. Eu falei, nossa, eu não levo jeito nenhum para esse negócio, né? Era dó de mim, né, acho. Mas aí eu comecei a lembrar, falei, tanta coisa, de ir para o monte orar, quem é mais aí, tem uma raiz penteca aí, né? Ir para o monte orar, momentos de jejum que eu já tive. Aí eu comecei a lembrar de muita coisa, desde colocar folhetinho nos carteiros, né? Nos correios das pessoas, e tanta coisa que eu já pensei, já vivi, alguns sinais, né, de cura, alguns sinais de libertação, Deus me permitiu viver. Eu falo, uau, tudo isso não é o Evangelho. Tudo isso são sinais, tudo isso são perspectivas. Por quê? Porque se eu não compreendesse o Evangelho, nada disso faria sentido. Consegue entender? Pastor, onde você quer chegar? Vamos um pouco mais. Se você entregar a cesta básica todos os dias, ainda assim eu vou dizer para você, isso não é o Evangelho. Um espírita faz isso melhor que a gente. Consegue entender? O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que alguém morreu por nós. Porque a gente estava longe, porque a gente estava perdido e fomos achados. É a parábola do filho pródigo, praticamente é a nossa parábola. E quando a gente começa a entender Semana Santa, a gente fala, uau, o rei chegou. O rei chegou. E ali o domingo de Ramos é a entrada triunfal de um rei que chegou, não em Jerusalém, mas no seu coração. Consegue entender? Quando foi a entrada triunfal do Mestre na sua vida? Isso é Páscoa. Isso é libertação. Páscoa vem lá de Êxodo. Quando? Quando o povo estava preso, perdido no Egito, certo? E então Deus levanta Moisés, tipificando Cristo. Então Moisés é o libertador do povo que estava escravizado no Egito. O Egito, simbolicamente, é o mundo, aonde a gente estava antes de ser conhecido por Deus, antes da gente conhecer o próprio Deus. Então, o que é Páscoa? Páscoa significa pechar,
no hebraico, que é passagem. Passagem do quê, pastor? O anjo da morte estava passando sobre a casa de todos aqueles que moravam no Egito. E aquele que tinha o sangue do cordeiro nos umbrais, nos batentes, o anjo passava e livrava o primogênito daquela casa da morte. Mas qual é o contexto? Vou ainda mais. O contexto era de pragas. Por quê? Porque Faraó não queria libertar o povo. Então teve uma praga, duas pragas, né? A água virando sangue, depois teve moscas, depois teve os animais com doença, depois teve tipo lepra no pessoal, depois o dia ficou noite, teve várias pragas, gafanhotos e tudo mais, até que a última praga foi a praga em que o Senhor, Deus falou para Moisés, fala para o faraó que se ele não libertar o povo, todos os primogênitos vão morrer, inclusive os de Israel. Era para todos. Só que vocês vão matar um cordeiro e vão pegar o sangue do cordeiro e vão passar ali na porta da casa de vocês. O que é a porta, gente, para nós? Depois Jesus não vai falar que ele é a porta. É o nosso coração, o sangue do cordeiro sendo passado no nosso coração. E é por isso que a gente não morre. E olha que interessante, e aí os israelitas passavam e os filhos deles não morreram. Mas os filhos dos egípcios, todos morreram, inclusive o filho do faraó. Então o faraó abaixou a cabeça, a guarda, de vez, e falou, podem ir. Podem ir. Só que logo, logo, ele já se arrependeu, e o povo estava saindo rumo, né, a Canaã, saindo do Egito, se deparam com o Mar Vermelho, e atrás deles está os carros de Faraó, vindo furiosos para matar o povo, porque ele se arrependeu de libertar o povo. Então vem aquela passagem emblemática de que Moisés não sabe o que fazer, e Deus fala, toque as águas. Então Moisés vai ali com o seu cajado, e o mar se abre, e o povo passa pelo Mar Vermelho, simbolizando um povo sendo batizado. Se a gente for ler 1 Coríntios 10, vai falar que assim como fora lá atrás. Então, olha só, olha que interessante, olha como há muita teologia aí. O povo foi liberto por um Salvador, Moisés, a gente, por Jesus, e depois eles passam pelo mar, eles foram batizados. Olha que até a sequência cronológica e teológica faz muito sentido. Primeiro o Espírito Santo te salva, te tira do mundo, você é regenerado, então você é batizado. Olha como é tudo muito lindo, quanto mais você lê o Antigo Testamento, mais você entende o Novo. Então a partir daí a Páscoa é estabelecida, então eles comeram rápido, o próprio cordeiro que eles mataram para passar o sangue, eles comeram rápido, e pães asmos, né? Ázimos. E ali eles comeram sem fermento, porque a ideia é que não havia tempo para isso, por isso era sem fermento. Então, todo ano eles passavam a celebrar a Páscoa. E a partir daí, eternamente. Tanto que quando Jesus entra em Jerusalém, ele está entrando uma semana antes, porque todo o povo, de todas as cidades, de todos os lugares, estavam indo para Jerusalém celebrar a Páscoa. E por isso a gente celebra a Páscoa, não pela Páscoa judaica, mas porque Cristo morreu na data da Páscoa, simbolizando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então você consegue entender? Então é sobre tudo isso que começou lá atrás, que vem vindo de geração a geração até chegar em Jesus. É como a gente viu a Semana Santa. Então Paulo aqui está retratando o ponto alto da Semana Santa, que é a ressurreição, o domingo da ressurreição. O Cordeiro foi morto por nós. Só que não foi no batente da porta da nossa casa, foi na cruz. Foi num outro tipo de madeiro. E foi nesse madeiro que de uma vez por todas, o Cordeiro foi morto por nós. Não precisando ter mais sacrifícios, não precisando ter mais oferta de nenhum tipo. Por isso que ele vai dizer, está consumado. Tetelestai. Jesus morreu por nós. E de uma vez por todas. Isso é Páscoa. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E vive para todos sempre. Por isso a pergunta, volto a dizer, você está olhando para o mundo ou para essa narrativa, para essa grande história que mudou a humanidade? Para onde você está olhando? É preciso fazer essa reflexão nessa manhã, porque se Cristo está morto, não há esperança para você, em nada. Você vai colocar a tua esperança na onde? Nos bancos?
Nos governos? Nos seus amigos? Na sua faculdade? Não há esperança, não há futuro, muito menos sentido. Mas se ele vive, o medo não tem autoridade mais sobre a sua vida. Se ele vive, não há mais medo sobre a sua vida. O amanhã não é mais algo amedrontador, não é mais uma ameaça. O amanhã não pode ser medo para a sua vida. Ai, pastor, onde o meu filho vai estudar? O que eu vou fazer? Com quem eu vou casar? Ei, acalme-se. Saber que eu sou Deus. Acalmem-se. O amanhã, Deus está lá. Jesus está lá. Porque se Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Essa é a mensagem que eu quero que você grave nessa manhã. Porque se Ele vive, há um motivo para você crer no amanhã. A vida ganha sentido não só temporal, mas eterno. Certo? Imagine a cena, uma família dentro de uma casa, lá fora o caos, gritos, choro, morte passando de porta em porta, mas dentro daquela casa, silêncio, só ouvindo os ruídos lá fora. Não porque são melhores, não porque são mais fortes, não porque merecem viver, mas porque há sangue na porta. Eles não estão confiando neles. E assim deve ser a gente. Estão confiando em um sinal. Naquela noite, não foi o comportamento que salvou. Você consegue entender? Não foi a performance. Foi o sangue. E isso tem que fazer sentido para a sua fé. Onde hoje muitos falam sobre, você precisa fazer a campanha tal, você precisa ser dizimista, não que não precise, mas não no sentido, o devorador vai devorar sua casa, você inteiro, vai te comer vivo. Para com isso, não é? Você é livre. Você é livre. Você precisa fazer a campanha dos 380. Você precisa colocar um sal grosso atrás da porta. Não pode deixar o xirelo virado de ponta cabeça. Gente, a gente ri, mas tem gente que acredita nessas coisas. Sério. Tem gente que acredita nas roupas de virada de ano. Não, eu tenho que pôr a roupa branca, a cueca não sei de qual cor, a calcinha de tal cor. Tem gente que acredita nessas coisas. O evangelho é suficiente. Tem crente que acredita em signo, né? Tem crente que, eu sou cristão, embaixo assim, Áries, Capricórnio. A gente ri, mas tem crente que acredita. Eu não quero rir, porque é verdade. É verdade. Então você consegue perceber aonde que estão os nossos olhos? Que tipo de fé que a gente tem? Qual é a distorção que a gente está permitindo na nossa história, na nossa vida? Não é pelo nosso mérito. Você consegue entender que desde aquela época eles não eram salvos pela lei, mas pela graça. Eles confiaram não na própria performance, na conduta, mas eles confiaram na instrução que Moisés deu. Passa o sangue ali. É o sangue. Já estava apontando para o Cristo no Calvário, Páscoa. Toda a história da humanidade, a libertação está no sangue de Jesus. Por isso que o sangue de Jesus, a gente diz, não é clichê, ele tem poder. O sangue de Jesus tem poder para perdoar, para salvar, para libertar, para nos dar uma nova vida, para nos purificar de todo o pecado, de toda a imundície desse mundo. É o sangue. O sangue de Jesus tem poder. Se um dia você se deparar com alguém possesso, você fala assim, o sangue de Jesus tem poder, sai em nome de Jesus. Acabou. Vai obedecer. Sabe por quê? Porque o nome dele tem poder. O sangue dele tem poder. E se nós não acreditarmos com convicção, a nossa fé, como a gente leu, é inútil. É inútil. Certo? Então, naquela noite, lá no Egito Antigo, o que salvou não foi a performance, o comportamento, mas foi o sangue. E assim, hoje,
O que nos salva é o sangue de Jesus na cruz, de uma vez por todas. Consegue entender? Isso é Páscoa. Isso é libertação. É tudo acontecendo ao mesmo tempo. Olha, a tua salvação, o teu perdão, a tua libertação, a tua restauração, regeneração, a tua redenção, tudo acontecendo de maneira plena no Cristo crucificado. É por isso que a gente crê em Jesus. É por isso que Jesus é o nosso Senhor. Porque há motivo para Ele ser. Há motivo para nós o adorarmos. Talvez uma outra pergunta: o que você está usando para tentar se salvar? A tua moral? Não, pastor, eu sou uma boa pessoa. Olha, eu não devo nada para a Receita Federal. Olha, eu paguei meu IPVA na primeira parcela, não estou devendo. Olha, eu matriculei meu filho, não estou devendo nada. Ó, não estou devendo conta nenhuma, não devo nada para ninguém, não bebo, não fumo, não, nada. E tem gente que é assim: por que eu preciso de Jesus? Eu sou uma boa pessoa. Não falo palavrão, não xingo ninguém, nem no jogo de futebol sozinho em casa, não xingo nem o juiz, está tudo certo. E tem gente que acha que vai ser salvo por isso. Não vai. Não é a moral. Talvez a sua religião, porque tem gente que é religioso demais. Não, pastor, eu estou todo domingo na igreja, eu acordo de manhã, eu faço a oração do Pai Nosso. Não que não seja. Mas e tal, eu faço o meu jejum uma vez por mês, eu dou o meu dízimo certinho, e acho que a performance, não que, gente, tudo isso é pleno, é perfeito, devemos fazer. Mas não é porque fazemos que temos algum crédito, nós fazemos por coração voluntário, em resposta ao que Jesus fez, e não para alcançarmos algo, certo? Então a religião não salva. Talvez aqui também o seu esforço, a tua imagem, né, o teu dinheiro, o que você está tentando usar para se salvar? Porque na Páscoa, se a gente parar para pensar, Deus não negociou com ninguém. Com ninguém, lembra lá do Egito? Com ninguém. Se você não tiver o sangue de Jesus no seu coração, se Jesus não habitar dentro de você, se você não entender que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, não adianta performances. Não adianta você tentar outros caminhos, outras alternativas, porque não há. Não há. Pensa, no Egito, Deus estava julgando o povo. Tinha esse aspecto também. Deus estava julgando o pecado do povo. A morte era justa. Concorda comigo? A morte era justa. O juiz era inevitável. O juízo era inevitável. Mas aquele que tinha o sangue estava salvo. E Deus, ele vai criar um caminho, né? Mas Deus, ele cria esse caminho. Um cordeiro inocente morre, né? Na contrapartida, o sangue é colocado na porta e a morte, então, ela passa por cima. A morte não nos alcança. Não no sentido terreno e temporal, mas quando a gente aplica teologicamente ao nosso hoje, nós estamos falando de algo eterno. A morte não nos alcançará de modo eterno. Você viverá para todo sempre com Jesus. Isso tem que fazer sentido para você. Sabe por quê? Porque não importa se o Brasil vai enfrentar guerras ou não. Não importa se o dólar vai subir ou não. Não importa. Vamos sofrer? Talvez um pouco. Um pouco sim. Porque nos tira do comodismo. Talvez aquilo que você comprava por um preço mudou. Mas vamos falar, gente, o que passou Pedro, o que passou Paulo, o que passaram os primeiros mártires, o que está passando os cristãos morrendo na Nigéria, nos países do Oriente Médio, a gente não tem noção. O que a gente vive não é sofrimento, não. E todos esses estão com Jesus também, assim como nós. Estaremos um dia. Você começa a entender que aí a gente começa a tirar os nossos olhos deste mundo e a gente começa a olhar com os olhos da fé por uma esperança que transcende aquilo que a gente vê. E a gente passa não a confiar mais naquilo que a gente está olhando e assistindo e vendo nas redes sociais.
Porque a nossa fé não está pautada na cultura. A nossa fé não depende da variação do dólar, das bolsas de valores. Não depende do quanto tem investido no banco. A minha fé não depende disso. Mas exclusivamente dessa ideia da substituição. E aqui entra um termo interessante. A palavra vicário significa substituído. A morte de Jesus foi uma morte vicária, vai estar em Isaías. Porque o que significa isso? Ele foi o nosso substituto. Era para a gente ter uma cruz aqui para cada um aqui, ó. Só que Jesus morreu no meu lugar, no seu lugar. E isso foi uma morte substitutiva. Ele morreu no lugar que era meu. Aquele túmulo que a gente viu era para ser nosso. Talvez nem aquele, porque aquele era de gente rica. Se você quer saber. Quem tinha um túmulo assim no Calvário era José de Arimateia, era quem tinha plata. Nós talvez seríamos enterrados ali no chão mesmo e olha lá. Entende? Então isso tem a ver com como eu tenho a percepção da Páscoa na minha história, na minha vida. Páscoa é isso. É eu entender o quanto eu fui liberto. Um inocente no lugar de um culpado. De um culpado. E aí isso deve nos constranger. Porque quando a gente vai olhar para Cristo, né, saindo do Egito, e olhando séculos depois, quase um milênio depois, João Batista vai olhar para Jesus quando ele vê, e como eu já falei, ele vai olhar e falar, uau, eis o Cordeiro. Quando ele vê Jesus, a primeira coisa que ele fala, eis o Cordeiro. Eu fiquei imaginando assim, ele olhando assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está ali, ele está ali. Ele está diante dos meus olhos. O Cordeiro de Deus não é mais um animal, não é mais um símbolo. Está ali a nossa redenção para sempre, como as crianças cantaram. Então Jesus não veio ensinar um caminho, ele veio mostrar que ele é o caminho. E nós precisamos entender tudo isso. Ou seja, o significado mais importante da Páscoa não é coelho, não é chocolate, não é tradição, não é nada disso. É a gente entender que é sobre um livramento do juízo de Deus sobre nós, quando nós ainda éramos pecadores. Nós precisamos entender essa mensagem. E é aqui que a gente tem que entender, Deus não mudou. E se Deus não mudou, a mensagem continua se aplicando a nós, ou seja, o pecado continua sendo pecado. A seriedade pela qual a gente deve continuar vivendo, deve ser a mesma. O pecado não mudou, Deus não mudou, certo? A gente tem que continuar entendendo que o juízo de Deus continua sendo justo. Veja, sem o sangue, sem Cristo, sem cruz, nós continuamos merecendo o inferno. Porque nós somos pecadores rebeldes, debaixo das mãos de um Deus irado. Porque nós o ofendemos todos os dias. Todos os dias. Quando nós mentimos, quando nós achamos que a nossa moral é suficiente, quando, enfim, nós podemos criar vários cenários aqui. Mas o pecado continua pecado, o juízo de Deus continua sendo justo, a morte continua sendo consequência. Mesmo salvos, a gente enterra entes queridos, porque a morte continua valendo, ela só vai terminar quando Jesus voltar. Consegue perceber que é por isso que nós temos que continuar pregando Jesus, falando de Jesus, entendendo melhor o significado da Páscoa, ir a fundo e entender que na verdade a Páscoa é a vitória sobre a morte. E é uma morte causada pelo pecado. Tem pecado aí. Tem pecado aí, por isso a Páscoa foi-se necessária. Um Cristo morto é o preço da nossa liberdade, é o preço da nossa restauração, da nossa regeneração. Isso é evangelho. Por isso que eu falei, você pode entregar uma cesta básica, você pode fazer o seu jejum, mas ainda assim isso não é evangelho. Evangelho é um Cristo crucificado por amor a nós. Essa é a boa notícia. Há esperança, eu posso crer no amanhã porque Ele vive. Porque Ele vive. E aí a gente vai entender que foi por isso que o Cordeiro foi entregue.
Então hoje não há meio termo. Não tem como eu ter meia verdade, meio evangelho. Ou eu acredito 100% nessa verdade, ou aquilo que eu acredito está comprometido de fato. Por isso que eu falei lá no início, onde estão os meus olhos? Num evangelho pleno e completo, ou em meias verdades, ou apenas aquilo que eu dou aquela pincelada. Não, eu gosto só disso, pastor, da Bíblia. Não, daquelas outras partes que, não, isso eu não quero. Que eu tenho que ficar longe do pecado, eu não quero. Que eu tenho que cuidar dos pobres, eu não quero. Que eu tenho que aprender a amar o meu inimigo, eu não quero. Então, a gente começa a ter um evangelho distorcido. Meia verdade. Então, ou você confia completamente no sangue de Jesus, ou você está escolhendo a responder pelo seu próprio pecado. Ou o sangue, ou o seu próprio pecado. Não tem meio termo. Ou você se rende, você se entrega plenamente, ou não há saída. Não existe eu sou uma boa pessoa. Como eu falei, não existe, eu tento até, pastor, fazer o certo todos os dias, eu tenho essa disposição e tal. Ou então, não, eu sei que Jesus me ama, Deus conhece o meu coração. No Egito, isso não salvou ninguém. Não salvou ninguém. Ou tinha sangue na porta, ou era a morte da casa. Perdão. A gente precisa entender isso. Que Páscoa tem relação total com o sangue derramado por nós. Páscoa é o sangue de alguém que se entregou por nós voluntariamente. Páscoa é um cordeiro crucificado, envergonhado, humilhado, por minha culpa, por minha causa. Páscoa é isso. Ele poderia ter descido da cruz quando o interrogaram. Você não é o Cristo? Desce da cruz aí. Ele não desceu. Não desceu. Ele ficou lá por causa de mim, por causa de você. Ele suportou toda a dor. Estudiosos dizem que a cruz, naquela época, era a morte mais terrível que um ser humano poderia enfrentar. Mais terrível, mais dolorosa, a que mais doía no corpo. E você já imaginou alguns detalhes? Lembra? Jesus pediu água, deram vinagre para ele. Só piorou ainda mais a dor. Humilharam o meu mestre, o teu Senhor. Mas tudo por conta do nosso pecado. Mas deixa eu ser mais direto por você, direto com você. Talvez tenha muita gente aqui dentro, muita gente dentro da igreja, de forma, como eu digo, dentro da movimento. Talvez tenha muita gente dentro das igrejas, mas pouca gente com o sangue no coração, com o sangue do Cordeiro. Sem o sangue, talvez. Gente que frequenta, gente que canta, gente que serve, gente que pode fazer muita coisa. Você pode postar vídeo no teu Instagram, no teu YouTube, você pode postar de tudo. Mas se você não entendeu, o Evangelho não vai adiantar nada. E deixa eu piorar um pouco para você, crente até o diabo é. E a Bíblia diz que os demônios creem e se estremecem. Então, conhecer por conhecer não resolve. Você precisa aceitá-lo no seu coração. E esse aceitar não é você que decide. É uma resposta por tudo aquilo que Deus já está falando no seu coração. Aceitar a Cristo é só uma resposta porque Ele já está falando no seu coração. Não é uma manipulação. Não é uma manipulação. Você sabe quando Deus está trabalhando no seu coração, porque uma chave existencial muda dentro de você.
E você começa a dizer para dentro do seu próprio coração, você começa a conversar com a sua mente, você começa a pensar, eu não posso mais viver assim. Eu tenho que viver de maneira diferente. Olha o que Ele fez por mim, como que eu vou continuar pecando? Olha o que Ele fez pela minha casa, como que eu não vou servir? Olha o que Ele tem me dado, como que eu não vou contribuir? Olha como Ele tem cuidado de mim, como que eu não vou cuidar do meu próximo? Olha o que Ele tem feito por mim, por isso que eu cantarei para sempre ao nome dEle. E quando isso vira no seu coração, você já não consegue ser o mesmo mais. Você não consegue ficar parado. Você tem que fazer alguma coisa, você quer cantar, você quer servir, você quer falar de Jesus para as pessoas, você fica animado com projetos, você quer servir com o seu dom, com o seu talento, porque você fala assim, como que eu não vou fazer algo por aquele que fez tudo por mim? Esse é o efeito da Páscoa. O seu dia a dia é transformado. Ele não desistiu de você. Sabe o que significa isso? Que Páscoa, quando você entende a Páscoa, você se posiciona. Eu vou viver por Ele porque Ele viveu por mim. Eu vou viver por Ele porque Ele morreu por mim. Consegue entender como que isso transforma a nossa mente? E a boa notícia é essa, o sangue foi derramado. Eu sou salvo, você é salvo, você é liberto, o cordeiro foi morto, o preço já foi pago, você não deve mais nada. Ele pagou tudo. Ele pagou tudo. Você poderia ser o Elon Musk, ter todo o dinheiro do mundo, e ainda assim você não poderia comprar a tua salvação. Jesus comprou com a própria vida, o sangue derramado. Ele rasgou a dívida. A gente tinha. Você acha que eu não tinha? Acho que talvez a minha era a maior de todos nós aqui. Pensa aquela lista. Jesus pegou a lista de cada um. Daqui Beto, daqui Vanessa, daqui Peters, daqui Alfredo, daqui Nelson. Juntou aquele monte de... Aleluia. Eu não devo mais nada. Você não deve mais nada. Ele pagou a nossa dívida. A nossa dívida, aliás, deixa eu te dizer, era impagável. O sangue dele pagou a fatura. Isso é evangelho. Isso é a verdade. Esse é o sangue de Jesus. Isso é Páscoa. A morte foi vencida. Você não precisa se salvar. Você precisa se render. Aliás, nem que você precisasse, você não conseguiria. Mas o que você precisa fazer é se render. Se renda. Pare de ficar ainda. O que mais que Jesus precisa fazer para você se entregar a Ele? O que mais precisa acontecer no mundo, na tua história, para você de fato abaixar a guarda e falar, Jesus, eu te quero para todo sempre. Eu te quero na minha vida, eu quero me entregar, faz o que o Senhor quiser fazer, me quebra, me arrebenta, me leva para a casa do olheiro, não sei, faz o que o Senhor quiser fazer, porque a minha vida não é mais minha, ela é tua agora, Tó. Isso é Páscoa, isso é entender a Páscoa, isso é entender o Evangelho. Isso é maravilhoso, irmãos, porque eu fico triste quando as pessoas não entendem isso. Quer ver? Alguém se arrepende aqui de ter se entregado a Jesus? Alguém se arrepende aqui de caminhar uma nova vida com Jesus? Teve alguém que se arrependeu aqui de confessar o nome de Jesus? Tem alguém que não ama Jesus, que um dia entendeu e... Tem? Levanta a mão se tem, tiver alguém. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ao nome dEle, glória, honra, só lhe deu glória. É bonito até falar, né? Só lhe deu glória. Mas vamos viver isso. E deixa eu te dizer, Deus não procura gente perfeita. Deus procura gente marcada pelo sangue. Esse é meu. Eu lembro quando eu assisti a série Yellowstone, tem uma parte lá legal, que os caras, para fazer parte do rancho, os caras vinham com ferro assim, ó. Aí ficava um Y assim, né? Não sei quantos homens assistiram aí. Geralmente é mais os homens que assistem, mas é uma série legal. E aí fica o Y assim, pô, aquele lá é do Yellowstone. Era respeitado. Agora, deixa eu falar para você, você não tem a marca do Yellowstone. Você tem a marca do sangue de Jesus sobre a sua vida.
Jesus olha para você e fala assim: esse é meu, esse é meu. Você é dele, assim como vai dizer: eu sou do meu amado e ele é meu. É assim que a gente tem que viver, relembrar essas verdades, gente. A cruz não melhora você, ela substitui uma vida pela outra. Não é você mais quem vive, mas Cristo vive em você. Jesus foi o teu substituto, para que ele não fosse o teu juiz de condenação, mas o teu advogado de libertação. Consegue perceber a diferença? Então, se existe uma esperança porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E eu quero que você participe deste momento de ceia agora. Eu quero que você entenda, a partir de tudo que a gente já viveu hoje aqui nessa manhã, como é bom participar da mesa entendendo a Páscoa, entendendo a ceia, entendendo o sacrifício. Como é bom participar sentados junto à mesa daquele que nos ama. Jesus te ama, Jesus nos ama. Eu quero que por alguns instantes você abaixasse tua cabeça e você pudesse agradecer a Deus pela ressurreição, pelo perdão, pela nova vida, pela oportunidade de viver em novidade de vida. Agradeça ao Senhor, porque hoje é um domingo de ressurreição. Talvez eu não sei o que precisa ser ressuscitado na tua vida. Talvez o próprio Evangelho precisa reviver no seu coração. Talvez uma esperança numa área que você já perdeu, já entregou, jogou a toalha. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa ser restaurada pelo Senhor Jesus, mas deixa o Evangelho trabalhar no seu coração. Eu queria que você, por uns instantes, assim como foi o sábado de silêncio, você pudesse ter a percepção da confiança. O sábado simbolizava um dia que a gente tinha que confiar e descansar. Por isso, entregue tal área. Você sabe qual é a área da sua vida que você precisa entregar ao Senhor. Talvez seja a área financeira, talvez seja a área da saúde, talvez seja o teu casamento que não está bem, talvez seja a relação com os teus pais, talvez seja um problema que você tem comigo, não sei, nem estou sabendo, mas pode ser. Com algum presbítero, não sei. Mas deixa Deus trabalhar no seu coração, deixa Ele restaurar, deixa Ele ressuscitar relacionamentos, propósitos. Pense nisso, Ele vive. Você pode crer no amanhã.